de volta aqui no Além da Notícia com muitíssimas perguntas, mas antes das perguntas, o doutor Eloadir fez uma pergunta aqui para o doutor José Carlos que já me chamou a atenção. A pessoa negra tem mais chance de ter câncer de próstata? Sim, historicamente o negro e os Estados Unidos têm estatísticas muito fidedignas, porque isso é feito há 70 anos, 60 anos, eles acompanham da forma epidemiológica o movimento da doença. Então, comparando, por exemplo, países que têm uma incidência muito baixa de câncer de próstata, como o Japão, os países orientais, tem em média 9 casos por 100 mil habitantes. O negro americano tem 150 casos por 100 mil. E por que disto? Isso significa genética. A genética, a doença no desfavorável. negro é desfavorável e a doença é mais agressiva. Então, o indivíduo negro tem um perfil para o câncer de próstata, isso pode ter um componente hormonal diferente do negro com a raça branca. Isso faz com que a doença tenha um terreno mais fértil para poder proliferar. E um comportamento bem mais agressivo, né? E o senhor falou aqui também de quem tem mais riscos, por exemplo, quem come muita carne vermelha? A orientação que nós damos do ponto de vista dietético e do ponto de vista científico é que indivíduos que têm alguma genética desfavorável não abusem da proteína animal, simbolizada pela carne vermelha, que está envolvida em diferentes neoplasias em câncer, como o câncer do intestino, câncer de esôfago, estômago e próstata. Então, a carne vermelha, que simboliza a proteína animal, ingerida de forma exagerada, pode aumentar o índice e a chance desse paciente ter câncer de próstata ou de outros órgãos, como o intestino, câncer de cólon, câncer de estômago e esôfago. Que isso a literatura médica já está bem consolidada nessa correlação. Muito bem, eu vou avançando aqui, porque a gente tem muitas questões. Só um detalhe, Ronaldo, acrescentando com o que o doutor Zé Carlos falou, a gente não pode esquecer que todo o alimento agora, a grande maioria dele é industrializado. Se ele é industrializado e ele tem que atender uma população, teoricamente, de 7 bilhões de pessoas que a gente tem no planeta, para você alimentar esse povo todo, o alimento ele tem que durar. Se ele tem que durar, ele tem que ser acrescido de química. Então, essa química que é adicionada na agricultura, na pecuária, né? Por exemplo, os embutidos, né? eu pago R$1.000 a qualquer telespectador que me traga um Chester vivo. Não existe Chester. Aquilo é um efeito de uma ave que é submetida a um tratamento hormonal e ele fica com uma ginecomastia, né? Com um peito grande. Mas é uma coisa artificial. Você não tem uma credibilidade naquilo. Aquilo não foi uma criatura de Deus. Aquilo foi um produto para atender um mercado. Então, essa química é que traz também o risco acentuado de alterações metabólicas, de mutações e diminuição do sistema de defesa. Só quem tem câncer é quem tem um organismo ácido e com as defesas baixas. Muito bem. Temos perguntas aqui, diversas. Boa noite. Perdi meu filho com 20 anos com câncer de testículo. Lutamos durante 1 ano e 1 mês. Alerte os jovens, estou sofrendo muito. Importante. E fazendo um retrospecto das doenças do homem, nós estamos falando muito de câncer de próstata, nós temos que também acentuar e sinalizar a disfunção erétil do homem, que fica muitas vezes à margem. Ele fica sofrendo calado e às vezes tem ejaculação precoce, desgasta o casamento, desgasta a sua imagem e muitas vezes desdobra isso num alcoolismo, numa autodestruição. Nós temos que levantar esses problemas, porque às vezes uma questão, simples, uma medida simples resolve e transforma a vida desse indivíduo. Então nós temos a disfunção erétil, nós temos o câncer de testículo, nós temos que ensinar o nosso jovem, nosso indivíduo adolescente a fazer o autoexame do testículo. Assim como a mulher... Por quê? Porque os nódulos testiculares, eles são bem palpáveis, como é o caso da mama, do autoexame da mama. E quem é acometido de câncer de testículo?
são os jovens de 15 a 35 anos de idade. E é possível fazer esse autoexame? É possível fazer esse autoexame, sim, desde que haja educação. A mulher, a mãe não leva a criança, a adolescente, quando menstrua, não leva no ginecologista para fazer uma avaliação? Por que não ocorre o mesmo cuidado com esse adolescente de 12, 13 anos que está sofrendo uma transformação hormonal importante na sua genitália, nos seus órgãos sexuais, na sua dinâmica de vida, no seu corpo? Por que ele não vai, então, ser avaliado e ser orientado em função das doenças sexualmente transmissíveis, a iniciação sexual, avaliar se esse indivíduo, se esse adolescente tem fimose e, nesse aspecto, também a infertilidade, que é simbolizada pela varicocele, que são varizes da região do testículo. O câncer de testículo também, como outros tumores, silencioso, que a população pouco sabe da existência dele. E, em algumas situações, quando nós detectamos o câncer, já tem metástase pulmonar e é uma doença já avançada, em que pese ele responder, na grande maioria das vezes, hoje com a quimioterapia, o sucesso é bem maior do que 30 anos atrás. Hoje nós temos até 92% de chance de cura do câncer de testículo quando ele é favorável. Existem tumores de testículo, infelizmente, como o da telespectadora, do seu filho, que a gente sente muito a perda, de doenças agressivas. A única vez que a mãe leva o menino, o filho, ao pediatra, se ele é pequenininho, ou ao urologista, é se ele tiver, no caso da chamada criptorquidia, é quando o testículo não desce. Então a criança tem um saco escrotal, uma bolsa escrotal, com um testículo só. Então nesses casos, né, Zé Carlos, é que a mãe leva. Mas fora isso, eu não tenho É uma situação outra que informação. O câncer de testículo no jovem, no homem jovem, é devastador, porque ninguém fala dessa doença, ninguém comenta, é algo que passa anônimo e quando ocorre é devastador para a família, né? Então, se nós prepararmos esse adolescente para fazer o autoexame do testículo e ele saber conscientemente o que é normal do que é anormal, a realidade muda. Vou avançar aqui. Doutora Eloadir, sou Fabiane de Salinas, em Minas Gerais. Gostaria de saber se quem tem algum problema na próstata tem dificuldade de urinar. Depende do problema. Se o problema for, por exemplo, o homem, a partir de uma certa idade, naturalmente, a partir dos 55, 60 anos, a sua próstata pode sofrer um aumento. E esse aumento pode levar a uma dificuldade de micção, a dificuldade dele urinar. Então, nesses casos, o homem, quando ele está sofrendo, ele procura o atendimento. Procura o urologista. Até, em caso, eu já atendi muitos casos que você tinha, Zé Carlos, que fazer a perfuração, não conseguia nem passar a sonda. É importante citar, passar essa bola, porque isso é importante. É importante citar nessa pergunta que a próstata é alvo de dois problemas independentes, separados. Ela é alvo de dois problemas. Um é o câncer. E o outro é o aumento benigno da glândula que todo homem terá. Hipertrofia, né? E o que leva o homem ao médico, muitas vezes, são sintomas da hiperplasia prostática benigna, que não tem nenhuma relação com câncer. É um aumento que faz com que ele urine mal, que ele acorde muitas vezes à noite para urinar, que ele vai fazer uma viagem, tem que parar no meio da estrada para urinar, ele começa a ter urgência para urinar, urina parcialmente, depois 20, 30 minutos tem que urinar novamente. Essa realidade que altera a sua qualidade de vida está muitas vezes vinculada ao aumento da próstata, que gera uma resistência à passagem da urina e isso compromete o ato miccional. O Luiz Carlos de Souza, de Campinas, já havia feito essa pergunta se essa necessidade constante de ir ao banheiro pode ser um sintoma. Pode ser um sintoma de hiperplasia prostática benigna. Ele não disse a idade, mas provavelmente... E isso, na grande maioria das vezes, é algo independente do câncer de próstata. Às vezes o câncer origina numa glândula pequena e o paciente não tem qualquer sintoma miccional. Esse é o problema. Ele tem um câncer ali que vai evoluir, silencioso, que está evoluindo. O Manuel Serpa, de Cubatão, São Paulo, ele parabeniza pelo programa, diz justamente disso, dessa resistência do não tratamento que o homem brasileiro tem. E aí já vem aqui uma pergunta de Felipe Alácia, de Serra, Espírito Santo, diz assim: por se tratar de um assunto delicado em relação ao exame do homem, outros métodos têm o mesmo efeito como esse tradicional? Não.
Não tem. Não tem, porque os outros métodos estão vinculados à função e à imagem, à dimensão da glândula ou do órgão. A ecografia, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada mostram, às vezes, a função da glândula e o tamanho. A consistência, se é mole, se é duro, se é pétreo. Quem dá isso é o toque, é o exame digital da próstata. Os exames ainda, os exames de imagem ainda não têm essa capacidade de mostrar a textura, a rigidez de determinadas áreas. Então, hoje, ainda à luz da ciência, o toque retal, o exame prostático através do exame digital ainda é insubstituível. Bom, olha aqui, qual a idade exata da procura ao urologista para este exame? É o Luiz, do Rio Grande do Norte, que pergunta. E Sanúbia e seu esposo, que moram em Cuité, de Mamanguape, na Paraíba, diz assim: gostaríamos de saber qual a idade ideal para fazer o exame. Só o exame de sangue é suficiente ou é preciso fazer o exame de toque enfatizante? Já falamos sobre isso. E a idade, através de protocolos que são endossados pela Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Europeia, o Brasil segue essas diretrizes e esses protocolos, é a partir dos 50 anos. Zé Carlos. E ressalva-se, a ressalva, porque existem indivíduos negros, indivíduos que já tiveram um tio, um irmão ou um pai com a genética desfavorável, e isso pode propiciar uma doença mais cedo. Hoje mesmo eu tive a tristeza, e obviamente a gente lida com isso todos os dias, de detectar um câncer de próstata num paciente de 49 anos, né, um câncer já com PSA extremamente alto e que a gente tem que correr para cuidar desse indivíduo. Então, o indivíduo que não tem genética desfavorável, que é um indivíduo que não tem caso na família, ele pode iniciar o seu check-up aos 50. Aqueles que têm vulnerabilidades, como já citamos aqui, pode começar aos 45, já fazendo o PSA e o exame. PSA sozinho não significa nada, é um check-up incompleto e deve ser seguido de outras avaliações, inclusive do toque retal. Eu não sei se a gente falou aqui, ou passou despercebido, é a evolução silenciosa e longa do câncer de próstata. Se não me engano, Zé Carlos, 10 anos, 15 anos? Não, a história natural do câncer de próstata, da primeira célula até a morte do seu hospedeiro, gira em torno de 20 anos. 20 anos? É um câncer muito lento, né? Porque também se fosse um câncer rápido, aí dizimava, aí realmente, porque mesmo tendo essa história natural longa de um ciclo de 20 anos, nós às vezes temos pacientes que vão pela primeira vez no urologista aos 70 anos, aos 65. Agora, temos também notícia na própria mídia de artistas, de pessoas socialmente conhecidas que falecem aos 57, 58 anos. Esse tumor começou aos 40. Aos 40 anos. Ele começou muito mais cedo, ele não começou 1, 2 anos antes. Para o indivíduo falecer do câncer, ele deve ter essa doença pelo menos há uns 10, 15 anos. 10, 15 anos. Doutor, eu estou aqui com uma série de perguntas, eu perdi uma que eu gostaria de fazer, não sei diretamente quem a fez, mas a pergunta era a seguinte: uma pessoa que fez uma cirurgia no tratamento de câncer de próstata e depois ela perdeu a potência sexual. Pode acontecer isso? Pode acontecer, sim. Não é o que se espera, mas existe a possibilidade do indivíduo ter a sua função sexual, a sua função erétil reduzida ou até abolida, mas a esperança de resgatá-la existe, né? A comunidade médica, urológica, sempre está lutando para resgatar essa função do seu paciente com medicamento oral, com medicamento injetável, com a prótese peniana. Enfim, nós não aceitamos, dentro da assistência médica, substituir um problema por outro. Nós sempre queremos remover um problema, mas manter dentro do possível a integralidade desse corpo do paciente e não remover uma função tão nobre que é a sua função sexual. Então nós tentamos resgatá-la, mas ocorre sim. Às vezes o paciente já tem uma certa idade, às vezes o paciente já tem um diabetes ou uma doença, já toma muitos medicamentos que ofuscam a sua função sexual. Sim. Então a cirurgia chega como algo determinante, mas a esperança do profissional
de tentar o resgate através de recursos, de medicamentos, sempre existe. Bom, gente, o nosso programa acabou. Eu quero aqui pedir à nossa produção, foram nós, muitíssimas questões. Nós nem começamos o programa e já muitíssimas questões. Acho E eu vou submetê-las depois aos senhores. O doutor Eloadir, que sempre está conosco aqui também no Sistema Canção Nova, se eu puder respondê-las por voz, a gente encaminha pelo WhatsApp o mesmo que veio a pergunta. Pode ser? Positivo. Sim. Muito bem, então. Obrigado pela presença de vocês. Nosso tempo esgotou. Doutor José Carlos, a gente tem que marcar de novo, hein? Eu que agradeço e estarei sempre violão. à disposição. Posso fazer só um fechamento? Claro. Próximo governo, já que o deputado Jair Bolsonaro, há 10 anos atrás, tomou conhecimento do programa do Homem. Você tem esperança? Muita agora, esperança. Expectativas? Muita esperança, porque, obviamente, o então deputado Jair Bolsonaro foi sensível a essa causa e, com certeza, ele agora na presidência terá muito mais empenho e ele sabe exatamente da realidade da saúde do homem brasileiro. Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. A você de casa abençoe. também. Muito obrigado. Continue com a programação da Canção Nova. Esse programa pode ser revisto no nosso canal no YouTube. E até quinta-feira que vem com um novo Além da Notícia. Até lá, boa noite. Fique com Deus.